Olá, eu sou o André Pessoa, sou um dos idealizadores do Rally da Safra. Estou aqui hoje para te convidar para participar, ouvindo e assistindo, o Papo de Rally. O Papo de Rally é um quadro que nós vamos ter nos episódios da TV Rally para reproduzir umas conversas que nós normalmente temos no Rally com as pessoas que entram na nossa caminhonete, que fazem a viagem junto com a gente, visitando produtores, visitando lavouras, e a gente fala sobre tudo, fala sobre agricultura, sobre tecnologia, mas fala sobre o país, fala sobre a vida, fala sobre trabalhar no agronegócio. Então são papos maravilhosos que a gente tem ao longo dessas 2 décadas aí de Rally da Safra, que agora nós vamos fazer aqui na telinha, Vamos convidar pessoas que já participaram do Rally em outros anos, que fizeram a viagem junto conosco, e também vamos convidar aqueles que ainda não participaram do Rally, mas que vão interagir com a gente, contando um pouco das suas histórias nesse quadro. Eu queria te convidar para pegar uma carona com a gente e acompanhar aí o Papo de Rally nos próximos episódios da TV Rally. Roberto, bom ter você aqui com a gente. Bem-vindo a bordo aí do Papo de Rally aqui. A gente não está aqui na caminhonete do Rally, mas é como se estivesse. É uma satisfação enorme a gente iniciar o Papo do Rally nesse primeiro episódio, com você, que é um grande amigo do Rally da Safra, um grande amigo da AgroConsult, uma inspiração para todos nós, É uma alegria enorme estar contigo aqui. Eu costumo dizer que, para os meus colegas aqui, que eu tive 3 grandes inspirações, referências e apoio durante a minha trajetória profissional. Uma delas é você sabe disso, eu já te agradeci várias vezes, mas nunca vai ser suficiente para agradecer o que você fez pela minha carreira. O outro é o Dr. Fernando Penteado Cardoso e o Zé Roberto Mendonça de Barros. Então, para mim, além de ser um prazer, um privilégio enorme contar contigo aqui no Papo de Rally, para a gente conversar sobre esse projeto que você foi um dos primeiros incentivadores lá no começo, quando a gente teve essa ideia maluca de viajar pelo Brasil inteiro, percorrendo aí 100 mil quilômetros por ano vendo lavoura. Você era ministro da Agricultura nessa época, e fez questão de apoiar a ideia e nos incentivar desde o começo. Então, muito obrigado pela tua presença. Acho que vai ser um papo gostoso aqui, que todo mundo vai curtir, ter a oportunidade de ouvir você mais uma vez, Roberto. Obrigado, viu? Bem-vindo. Aí, André, eu que agradeço a você. Muito obrigado por essa chance de continuar uma viagem ao seu lado, que estamos fazendo há algumas décadas juntos, pelo Brasil afora, num rally gigantesco na história do Brasil. Muito obrigado pela chance de estar a bordo com você. E você me colocou aí numa referência, o Fernando Penteado, Zé Roberto. Ô, André, eu estou alguns degraus abaixo dessa turma aí, por favor, não me compare com maravilhosa. Mas, assim mesmo, obrigado pela gentileza da referência. E parabéns sempre por tudo que você faz pelo agro brasileiro, sobretudo no Rally da Safra. Obrigado, Roberto. Eu não sei se você lembra, mas a gente começou o Rally já 18 anos atrás, E você estava lá em Brasília, Estava servindo o país, como sempre fez, mas naquela ocasião como ministro da Agricultura. E para a gente que estava iniciando o projeto, Um projeto que ninguém sabia no que ia dar ainda, Que era uma ideia de percorrer, o Rally tem um subtítulo que é Uma Viagem ao Brasil que Produz, A gente se enfiou por esse Brasil profundo aí, vendo o que os produtores estavam fazendo, descobrindo algumas coisas novas, outras constatando alguns problemas, E vendo muita solução, criada pelos produtores. E aí, uma ocasião, num evento, quando eu encontrei contigo, você falou, pô, mas esse negócio aí, eu queria que vocês fossem contar para a gente lá em Brasília o que vocês viram, para ver se nós estamos vendo as mesmas coisas, E para a gente foi muito legal, porque nós pudemos levar àquela altura 15 produtores que se destacaram naquele ano, que eram realizadores de coisas que chamaram muito a nossa atenção, e nós tivemos a oportunidade de levá-los a Brasília, Você os recebeu e nos recebeu lá com todo o time, Com toda a equipe. Eu lembro o Ivan Vedequim, era o secretário de Política Agrícola,
e a gente passou um dia maravilhoso lá, contando o que a gente tinha visto, mas mais do que nós da Agroconsult, os próprios produtores que estavam fazendo aquelas coisas tão bacanas puderam contar para o ministro, né, que eles tanto gostavam, tanto admiravam, o que eles estavam fazendo, né? Eu queria lembrar desse fato, Roberto, que eu acho que é uma passagem marcante, né, sua, de apoio ao Rally desde o começo, né? Não sei se você lembra disso aí. Claro que eu me lembro. Quando você foi falar comigo que queria fazer o Rally e tal, eu fiquei entusiasmado, eu não conseguia enxergar o tanto que o Rally trouxe de vantagem para o agro brasileiro. Porque, na verdade, você hoje, com o Rally, não é apenas uma pessoa que informa a realidade dos fatos do agro, né? Quanto vai colher, qual é a produtividade, como é que está o clima, como é que está aquilo, qual é o resultado. Isso é importantíssimo, mas eu acho que mais importante, você acabou de falar aqui agora. Você começou a trazer modelos de eficiência, comprovada eficiência no campo, isso gerou um efeito dominó, em cadeia. O que essas pessoas estão fazendo, ou fizeram ao longo desses anos todos, ficaram referências para quem não fazia. E a produtividade cresceu. Quer dizer, o efeito demonstração das lideranças que você escolheu, que você encontrou, trouxe um resultado muito positivo para o agro como um todo. E a tecnologia, que era conhecida, mas nem sempre era utilizada na mesma intensidade por todo mundo, virou uma condição primária para conseguir avançar. Então, o Rally da Safra tem esse mérito extraordinário. Não vou dizer que é extensão rural. É muito mais do que isso. É uma demonstração de quanto a tecnologia e a gestão são responsáveis pelo sucesso. Por isso que é um negócio extraordinário. Você está de parabéns sempre com a tua equipe maravilhosa. Obrigado, Roberto. A gente teve muita ajuda também da divulgação, né? A turma da mídia ajudou bastante a divulgar, né? Aqueles eventos todos que nós fizemos em São Paulo com o balanço do Rally, os resultados, ajudou a levar para um público diferente, né? As informações que a gente conseguia ver no campo. E vimos muita coisa boa nesses anos, mas vimos coisa boa numa fazenda chamada Serra Vermelha, lá no Maranhão. Eita, A bom gente também. teve a oportunidade de homenagear não o ministro Roberto Rodrigues, mas o sócio da fazenda, que é o Roberto Rodrigues e seus filhos, por excelência agronômica, que foi o prêmio que a gente teve o privilégio de conceder a vocês pelo trabalho feito lá no Maranhão. Fantástico, há muitos anos já. Como é que está a safra lá esse ano, Roberto? Está indo bem? Estava indo bem, André. Agora faz 16 dias que não chove. Então, a soja precoce está sofrendo, já o milho também está sofrendo. Mas tem uma previsão de chuva para o final dessa semana aqui, então, quem sabe as coisas se ajeitam. Mas já tem uma quebra na soja precoce. Mas os resultados lá nesses últimos anos foram muito bons, né, Roberto? Foram muito bons. Bom, e aí é o que você falou. Primeiro, a tecnologia. É uma coisa notável o que você mostrou para mim lá atrás também, essa coisa que hoje é uma obviedade para todo mundo, né? A tecnologia muda a terra. Não é só um processo de um ano, é um processo de longo prazo. Vai mexendo. Hoje, no Maranhão, você cavuca um pouquinho enquanto a minhoca. É uma coisa extraordinária que a tecnologia fez. Melhorou a terra, mudou a terra, fez a terra. E vocês lá, Roberto, foram um dos primeiros também a introduzir a tecnologia da integração lavoura-pecuária, né? Está indo muito bem lá, né? Tecnologia que eu lancei quando era ministro, né? Esse É projeto. verdade. A tecnologia existia, mas o plano, programação, eu que lancei também com você. E o Rally da Safra teve a participação nesse projeto. No Rally da Pecuária com a Agroconsult e o Alexandre Mendonça de Barros, da MB Agro, que fez a coordenação do Rally aquele ano, percorreu o país todo, e você já estava em Brasília tratando do tema da integração lavoura-pecuária, virou política pública, né, o apoio à integração lavoura-pecuária, e o Alexandre trouxe, naquela época, um retrato muito interessante de tudo que já estava sendo feito pelos produtores, né, em várias regiões do país, e, vamos dizer, voluntariamente e sem apoio, né? A partir daquele ano que você incluiu, né, a tecnologia nas linhas de suporte do governo, né, das linhas do crédito rural, acho que nós ganhamos uma velocidade de implementação dessa tecnologia muito maior, né? Hoje a Embrapa fala em 13 milhões de hectares de integração no pecuária no Brasil. Incrível, né? É impressionante, se for verdade, é impressionante realmente, né? E a terceira safra, né? É?
É a terceira safra no mesmo hectare, né, Alberto? Tem a soja, o milho e a carne, né? Exatamente, exatamente. É. Esse é um ovo de Colombo extraordinário. Alberto, você que tem essa oportunidade de conviver com sócios jovens, né? Os teus filhos são mais jovens do que eu. Um deles é mais jovem, o outro é da minha idade, mas são sócios jovens, né? Você fala muito que uma das coisas que são únicas no agronegócio brasileiro é essa possibilidade de contar com tomadores de decisão jovens e preparados, né? Você conheceu como presidente da Associação Internacional das Cooperativas, o mundo inteiro, a agricultura do mundo inteiro, sempre falou, olha, gente, nós temos uma coisa aqui que os outros não têm, não é só as condições edafoclimáticas brasileiras, que são excepcionais, mas a gente tem aqui gente jovem preparada com vontade de estar no agronegócio e estar dentro das fazendas, estar dentro do negócio agrícola, né? E isso é uma coisa que nos diferencia, né? Queria te ouvir um pouco, né, sobre essa juventude, né, que o agronegócio brasileiro tem e o que tipo de vantagem isso traz para a gente e que tipo de cuidado isso também traz para a gente na gestão dos nossos negócios. André, essa é uma conversa que me dá prazer, mas vai longe demais. Vou tentar, até pessoalmente, aqui, eu estou aqui na fazenda, né? Essa fazenda foi comprada em 1948 pelo meu pai, eu fiquei aqui de 65 até anos 80, mais ou menos, tocando tudo. Depois o meu filho veio para cá, o Paulo, que você conhece, e agora, em janeiro, entrou meu neto, filho do Paulo. Então, estamos aqui da quarta geração, 3 juntas, trabalhando juntas aqui na fazenda, com ideias diferentes, mas convergentes, né? Sobretudo na área de tecnologia. Então, e outra, eu dei aula há 34 anos na Unesp de Cabal, na Escola de Agronomia, Ciências Agrárias, estou até hoje na GV. Então, conviver com essa juventude extraordinária do agro brasileiro é um privilégio que eu agradeço todo dia por essa oportunidade, viu, André? Mas, realmente, isso é uma diferença, uma vantagem competitiva que nós temos, que é única, né? O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo cuja idade média dos gestores está diminuindo na agricultura, né? Em torno de 40 anos no Brasil, né? Pois é, e diminuindo, né? Por quê? Agora, com o tema da digitalização, da conectividade, então, essa rapaziada que está ligada nesse negócio, é natural para eles, né? TI, internet das coisas, é natural para eles, e para nós é um pouco difícil ainda, para mim, pelo menos é um pouco difícil ainda. Essa molecada entra jogando o jogo, com a outra competência tecnológica e de gestão que só vai trazer vantagem para o Brasil, né? Então, eu acho nós temos esse privilégio extraordinário no Brasil, uma juventude muito preparada, muito competente e muito ligada. E eu me preocupo, porém, sabe, André, até já conversei com você sobre isso uma vez, com a inserção da juventude no campo, considerando, não sei se a história, né? Considerando o tempo passado, né? Porque essa molecada é brilhante e chega agora e encontra as coisas dadas, estão aí as coisas, então é só melhorar, tocar para frente, mas não é assim, né? As coisas não chegaram aqui do dia para a noite, né? Foram décadas, séculos de trabalho, as coisas chegaram aqui. Então, eu quero muito conversar com o jovem, tenho procurado escrever sobre isso também, até para dar um sentido ao trabalho na agricultura ligado à vida do país e à história, digamos assim, universal ou geral. Talvez seja muita pretensão da minha parte, mas eu pergunto sempre, né? Você sabe por que você está aqui? Qual é o sentido da vida? O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? O que te trouxe aqui, né? Essa pergunta eu fiz para mim mesmo, André, que eu tinha 18 anos, estudando em Piracicaba, no Rio de Queiroz, né? Qual é o sentido da vida? Afinal de contas, da onde que eu venho, para onde que eu estou indo? Então, tudo bem, nasci e tal, tem um fenômeno aí biológico, mas
que eu estou fazendo aqui? Né? Uhum. E confesso que estudei bastante isso, viu? Estudar um pouquinho o que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido da vida. E concluí, por óbvio, se nem o Sócrates teve resposta, por isso que é um idiota, estudante de agronomia, que vai ter resposta para o sentido da vida. E decidi, então, desde aqueles primórdios dos anos 60, que não importa saber o sentido da vida. O que importa é que a vida é uma dádiva tão extraordinária, que é preciso dar um sentido a ela. É o contrário, tem que inverter o conceito. Vou procurar o diretor, vou ter que dar um sentido à minha vida. E aí, comecei a estudar isso, conversar com gente inteligente, gente esperta, gente estudiosa, gente sábia. Como é que eu posso dar um sentido à minha vida? Estudei, conversei com Deus e o mundo, tal, coisa, aqui, entre fora do Brasil também. E, de novo, por óbvio, o que você pode fazer para dar um sentido à vida? É trabalhar para fazer um mundo melhor. Ok, tudo bem. Então, mas isso é óbvio. Qualquer tonto concluiria isso no primeiro estudo. Eu demorei um tempo, mas concluí esse negócio aí. Ok, bom. E agora, como é que eu posso trabalhar fazendo um mundo melhor? Se eu fosse presidente dos Estados Unidos ou Papa, eu teria um alcance nos meus braços que poderia mudar o mundo para melhor. Mas um mísero agrônomo aqui no interior de São Paulo, na roça, como é que eu poderia contribuir? Pensei bastante nisso. Falei, bom, eu acho que a melhor forma de fazer isso é ensinar tudo que eu sei para o maior número possível de pessoas. Se eu pegar um pedaço de papel aqui, e der metade para você, eu dividi o meu patrimônio com você, um patrimônio igual, mas é metade do patrimônio original. Agora, se eu ensinar para você tudo que eu sei, você ensinar tudo que você sabe para mim, nós dois ficaremos aí muito maiores. E se todo mundo fizer isso, o mundo será melhor. Então, decidi dar aula, fui para a universidade dar aula. Né? Porém, compreender desde sempre que nem andorinha só não faz verão. Então, tem que fazer as coisas de maneira mais articulada. E entrei no cooperativismo. Então, tudo tem uma razão de ser. Né? E eu estou até hoje ensinando tudo que eu sei, porque eu aprendi muito ao longo da vida. Aprendi com você tanta coisa. No Rally da Safra, inclusive. Né? E é importante passar para frente isso aí. Então, bom, se eu ensinar tudo que eu sei, não possível pessoas fazendo palestra, debate, aula, seminário, webinar, live, tudo que eu faço o dia inteiro aqui hoje em dia, né? Ou na Getúlio Vargas hoje, estou contribuindo a um mundo melhor. E eu fui evoluindo na direção e tal, coisa. Até que me ocorreu um fator, digamos, teórico. Né? Muito bom. Ok. Todos podemos contribuir a um mundo melhor. Menos quem não sabe nada. Bem, isso, naturalmente, é uma abstração. Alguém sempre sabe alguma coisa que você não saiba, né? Mas, imaginando, por absurdo, que alguém não saiba nada, as pessoas jamais poderão contribuir para fazer o mundo melhor. Então, qual é a razão dele existir? É aprender. Então, formei com isso um círculo virtuoso na minha, digamos assim, né, ideia de viver. Nós estamos aqui para aprender, para ensinar e, assim, contribuir para um mundo melhor e, assim, dar um sentido à vida. Um pouco desse círculo virtuoso que eu desenhei ao longo da história toda. Mas tudo isso ficou, digamos, embrulhado numa outra preocupação. Qual a preocupação? A preocupação de ser feliz, tá certo? Ninguém está aqui para ser infeliz, tá certo? Todo mundo aqui para ser feliz. Pô. E eu, desde estudante, comecei a pensar nesse negócio. Qual é o melhor caminho para ser feliz? E tem 500 caminhos diferentes. Eu estudei bastante esse negócio aí. Fui refinando, até que finalmente eu fiquei pendulando entre dois caminhos centrais. Primeiro, a justiça e, segundo, o amor. Ou primeiro o amor, o segundo a justiça. Então, qual desses dois é o mais valioso para ser feliz? Você trabalhar pela justiça a vida inteira ou trabalhar pelo amor no coletivo, no conceito mais amplo de amor, a vida inteira, né? E, bom, passei um tempo pensando nesse negócio, uma hora achando que era outra, outra achando que era... Depende da circunstância do momento, uma hora achando que uma coisa era outra coisa, né? Sim. E acabei, André,
criando um conceito, né? De novo, meio doutrinário. E eu falo para a juventude o tempo inteiro, né? E que é o seguinte: a vida é uma viagem de trem, que nós estamos fazendo hoje, nós dois aqui no Rally da Safra, né? A bordo da sua caminhonete. Você entra nela quando nasce e desce dela quando dá o desfecho final. É uma viagem permanente, né? Então, a felicidade está nessa viagem. Não é uma estação. É a viagem toda. E ela tem que ser feita sobre 2 trilhos: o amor e a justiça. Nós conseguirmos fazer essas 2 coisas permanentemente, a viagem será uma viagem feliz, com um combustível fundamental, que é a esperança de poder fazer um mundo melhor. Então, essa é um pouco a história, viu, André, que eu procuro falar para os jovens todos hoje. Olha, você não está por acaso aqui, não. Tem uma baita história por trás de você, tem que entender que tem um sentido, a vida tem um sentido, a vida tem que ter um sentido, né? André faz 80 anos ano que vem. 80, cara, né? Rapaz, e com esse corpinho 79 aqui. Então, sabe o que eu acho? Eu acho que tudo tem que ter alegria de viver. Então, eu digo para os jovens, para encerrar, eu estou sendo muito chato essa conversa com você, porque a conversa... Não, pelo contrário, por favor, Roberto, eu estou adorando. Mas eu digo para os jovens todo o seguinte: olha, gente, para dar certo na vida e, portanto, ser feliz e, portanto, ajudar a melhorar o mundo, 3 coisas são fundamentais. A primeira é fazer o que você gosta de fazer. Fazer o que você gosta. Levantar todo dia de manhã e dizer: oba, vou trabalhar naquele negócio que eu gosto. Isso é um privilégio. Fazer o que você pode fazer. É verdade. Trabalhar na cultura, então, maravilhoso. Segundo, fazer o que você sabe fazer. Não se meta fazer o que você não sabe, que vai quebrar a cara e vai ser infeliz. E terceiro, tem que ter sorte. É uma molecada pergunta: sorte? Por que sorte, filho? Sorte é o seguinte: olha, você sabe que o trem vai passar na estação, você precisa pegar esse trem. Você não sabe a hora que o trem vai passar. O que você faz? Vai para a estação. Vai para a estação. Espera, vai passar. Quando o trem passar e você embarcar, todo mundo vai dizer: que sorte, hein? Você estava lá na hora que o trem passou. É uma forma de dizer que Deus ajuda quem cedo madruga. Tem que estar sempre preparado para estar no lugar em que o trem vai passar na hora certa dele. Isso não é só sorte, é uma forma de dizer, tá certo? Eu costumo dizer que sorte é quando o preparo se encontra com a oportunidade. É isso aí. Quer um cafezinho, André? Obrigado, Roberto. Se a gente está preparado, mas a oportunidade não surge, a coisa não acontece. Agora, se a oportunidade surge e você não está preparado, aí faltou sorte. Não, a sorte é estar preparado para as oportunidades. Né? Isso. Pronto, matou. Tem que ir para a estação. É isso aí, tem que estar lá. Tem que pegar o trem. Vai que o trem passa, né, Roberto? É isso aí. Mas que legal, Roberto. Eu lembro uma ocasião que você nos visitou aqui na Agroconsult, e assim como você, eu tenho o privilégio de trabalhar só com gente mais jovem que eu. Né? E eu falei: Roberto, eu queria que esses caras ouvissem um pouquinho de uma outra pessoa que não seja eu, né? Um pouco disso que a gente está falando aqui, qual é o sentido da vida, né? O que é importante na vida, né? Você não fala um pouquinho para eles? Não falar sobre agricultura, eles já ouviram a tua palestra 1000 vezes, toda hora que te encontram vem você falando de agricultura, mas você, eu disse para eles: olha, o Roberto é um cara, é um sábio, e a gente tem que aproveitar o Roberto, às vezes que ele está por perto, para ouvir as outras coisas que não são aquelas que são sempre colocadas com muita competência, muita clareza nas palestras. Mas são essas coisas da vida, as coisas que o Roberto escreve, as coisas que o Roberto fala, as coisas que o Roberto divide com a gente na mesa do bar, né? E aí eu me lembro que você falou para eles aqui sobre a importância do tempo, que a coisa mais valiosa da vida é o tempo, né? E que o tempo, e a gente infelizmente só compreende
o valor do tempo quando a gente já está numa idade um pouco mais avançada, os cabelos já começaram a ficar brancos, né? A experiência já mostrou para a gente o valor do tempo. Em geral, quando você é muito jovem, né? Não se tem a noção do valor do tempo, né? E aquilo foi tão marcante para eles aqui que até hoje o Roberto diz, professor Roberto, o ministro Roberto passou, lembra daquela conversa? Não desperdiça o tempo não, porque esse troço é valioso. Até hoje, Roberto, né? Foi É muito verdade. bacana aquele dia. Eu me lembro, eu não sei se você se lembra que eu falei nessa mesma ocasião. Eu falei Você sugeriu eles assistirem um filme que chama Lucy. Exatamente. Mas eu falei uma história também. Contei um fato corriqueiro da minha vida. Eu era recém-formado, fui a uma reunião de agrônomos, bem mais velho do que eu. Eu tinha 22 anos, recém-formado, e eles tinham 40, já que eram os velhos, né? 40 anos é tudo velho, né? Você vê a relatividade, tudo é relativo na vida. Como é que é aquela regrazinha que você conta para a gente? Velho é o cara que tem mais de 20 anos a mais que você, né? Velho que tem 20 anos mais do que eu. Nunca chego lá. Ele vai passando, não vou chegar nunca lá. E quando chegar, tem mais 20 para frente aí. Bom, mas eu estava nessa reunião e aí, por acaso, fiquei numa rodinha lá e um senhor, um agrônomo, 40 e poucos anos, fez uma referência a um assunto qualquer que, por acaso, eu tinha estudado profundamente e sabia muito bem. E ele falou uma coisa errada, né? E eu, muito timidamente ainda e tal, falei, não é assim, é assado. Né? Para a verdade, nem lembro o que era hoje, nem sei qual era o assunto, mas eu me lembro que eu sabia, falei, não é assim, desculpa, está errado. E ele ficou chateado comigo e levantou um pouco a voz, começou a encher de gente em volta, assim, né? E eu fui ficando intimidado, com vergonha de ter provocado aquela conversa, e ele foi ficando... Enfim, foi difícil a conversa. No fim, ele falou, escuta, rapaz, você está saindo na faculdade agora, está com cheiro de leite ainda, rapaz. Eu tenho uma experiência de 20 anos, rapaz, quer discutir comigo? E aquele argumento, rapaz, me deixou intimidado, sabe? Falei, será que eu falei bobagem? Será que eu não vi direito as coisas? Será que experiência é um negócio extraordinário? O cara tem experiência. Aí estava uns segundos ali, meio sem saber o que responder, e tinha um velho advogado que trabalhava comigo, bem mais velho. Esse era um homem de uns 70 e tantos anos, e falou bem baixinho para ele assim, mas a experiência é a soma dos fracassos. Então, eu nunca mais esqueci esse negócio. Porque você não tem que temer a experiência. A experiência é uma conquista do outro. Então, você tem que respeitar a experiência, né? Não temer a experiência. E aí eu nunca mais esqueci. Falei, é verdade. Você toma um copo de água, não dá experiência nenhuma para você. Daí a pouco ela vai embora. Mas toma um copo de caco de vidro muito da experiência que dá, nunca mais você esquece. Ou seja, a experiência é a soma das cicatrizes, né? Então, essa fala desse homem, Rui de Oliveira, me lembro dele, já faleceu há muitos anos, nunca mais esqueci. E outra coisa que ele me disse também nunca mais esqueci, e digo para os jovens com quem converso sempre, saindo da universidade, é o seguinte, olha, gente, trate bem todo mundo se encontrar a partir de amanhã, quando estiver subindo na sua vida. Você vai encontrar todo mundo de novo quando estiver descendo na tua vida. Claro que é uma fala, digamos, doutrinariamente negativista, mas é uma figura de linguagem. Sim. Você tem que ser sempre gentil com quem quer que você encontre na sua vida, até com o chato. Ô, Roberto, uma coisa que você falando aí, eu estou pensando aqui, assim, hoje, né, a gente vive uma fase exuberante no agronegócio, né? Verdade. Tecnologia, a gente dá aula, né, para o mundo inteiro. Eu acho que nós temos alguns problemas para serem resolvidos de regularização fundiária, alguma coisa ainda para ajustar na área ambiental. A gente tem algumas lições de casa não feitas ainda, mas o nosso copo está muito mais cheio do que vazio, do ponto de vista... nós somos uma potência produtiva e somos uma potência ambiental, a gente precisa contar isso direito para o mundo, né?
Então, a gente está numa fase exuberante, em que as coisas estão dando certo, os produtores estão com renda, que é uma coisa que você a vida inteira falou, não adianta nada desse troço aí, que a gente faz o melhor possível, mas não tem renda, a coisa não funciona sem renda, né? Hoje a gente tem renda na boa parte dos setores organizados da agricultura. E aí, para quem está muito jovem, quem está se inserindo nesse negócio agora, a turma que está saindo das universidades, que está começando a vida profissional, e mesmo para quem está no meio urbano, olhando e assistindo o desempenho da agricultura, parece que sempre foi assim, né? E o Brasil sempre teve uma vocação agrícola, a gente sabe, mas que ela sempre foi uma atividade exuberante, parece que sempre foi assim. Não foi, foi uma construção, foi um legado. Na verdade, o que a gente está agora usufruindo é uma construção de décadas, né, difíceis, né, com muito trabalho, muita criatividade, muita política pública, muita engenhosidade do setor privado, muita organização, né, muita coisa difícil que demorou a ser construída. Você foi um protagonista dessa construção ao longo dessas últimas décadas. E, e eu queria ouvir um pouco, usando a tua experiência, né? O que você acha, Roberto, que você espera que os jovens que hoje estão assumindo as fazendas, mas que estão assumindo as nossas entidades, que vão assumir a liderança desse processo, né, da agricultura brasileira daqui para frente, com uma responsabilidade gigantesca, porque agora nós somos um player da primeira divisão, né, do agro mundial. A gente não joga mais a Série C, a Série B, a gente joga a Série A, né, com a responsabilidade de ser o fiel da segurança alimentar, da balança da segurança alimentar do mundo, né? O que você, olhando assim, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, né? O que eu gostaria que esses caras lembrassem e fizessem do que ainda não está feito, para valorizar toda essa construção, né, que foi feita nas últimas décadas, tão difícil, né, e feita graças a pessoas extraordinárias. Nós todos estamos aqui na torcida pela indicação do Alisson Paulinelli para o Prêmio Nobel da Paz, merecidíssima, né, pelo que ele fez pessoalmente, mas ele é representante de uma geração de agricultores e técnicos que transformaram o Brasil agrícola nisso que ele é hoje, né? Então, assim, o que você deixaria, Roberto, de mensagem para esses jovens que hoje estão tomando a frente dessa coisa que a gente construiu com tanto sacrifício? Qual que é a responsabilidade que eles têm que ter daqui para frente? Bom, André, essa é uma pergunta que é difícil responder em pouco tempo, porque, na verdade, você está pedindo uma peroração sobre o futuro. Eu vou tentar responder rapidamente para você. Primeiro, o que você já falou aí. Isso não foi dado, foi conquistado a duras penas. Né? E estar hoje na divisão principal não é uma garantia de permanência de jogar na divisão principal. A gente tomar gol pelas costas, a gente pode cair para a segunda divisão de novo, e não é uma coisa impossível de acontecer. Então, eu acho que nós precisamos ter pelo menos 3 coisas essenciais para frente. A primeira é aumentar a classe rural. O Eliseu Alves tem um estudo muito dramático a esse respeito. Temos 5 milhões de agricultores no Brasil. Ele diz que tem 600, 700 mil agricultores que estão bem e que fazem isso que você falou aí, que são essa glória global do agronegócio brasileiro. Mas tem 4 milhões que estão fora disso aí. Né? Então, é preciso trazê-los a bordo, sob pena de você ter uma classe dividida, pior que dividida, eventualmente conflagrada. Né? Então, é preciso trazer todo mundo a bordo. Eu acho que é uma missão indelegável da nova geração que está chegando aí na agricultura. E como fazer isso? Né? Então, sobram 2 questões que me parecem também essenciais. Uma delas, André, é
a questão solidária inserida no cooperativismo. Você sabe que isso, de certa maneira, é a minha bandeira principal, cooperativismo, trabalho nisso. Esse ano faz 50 anos que eu me elegi diretor operativo de Guariba, que você conhece, foi conselheiro aqui há tantos anos. 50 anos de cooperativismo, como diretor, mas antes já mexia com esse negócio aí. Bom, então é uma bandeira que eu respeito, admiro muito, eu acho que é uma solução realmente única para trazer a bordo aqueles que estão fora hoje do processo. Então é preciso aumentar o cooperativismo, dar ele uma dimensão muito maior do que tem hoje. Isso implica educação, formação de gente, preparo, treinamento e gestão adequada. E o terceiro ponto é o que eu chamo, você conhece mais do que ninguém, esse meu sonho. Primeira coisa que eu fiz como ministro, em 2003, foi criar a lei do seguro rural, contando com a bancada ruralista, que me deu um apoio muito grande naquele tempo, naquela dificuldade toda que havia no governo de então. Né? Porque nós temos que ter uma política de renda na agricultura. Tem uma política de renda. E a política de renda, incluindo todo mundo, passa fundamentalmente por um seguro rural digno desse nome. Não chegamos lá ainda, já faz 17 anos que eu fiz a lei, 17 anos, e não temos nem 10% da agricultura brasileira segurada ainda. Então, é um negócio incipiente. É bem verdade que a nossa ministra Tereza Cristina hoje tem clareza disso, vai aumentando os recursos para o seguro rural. Mas ainda é muito pouco, não obstante o aumento notável que ela deu no processo todo aí. Mas eu vejo, André, que a política de renda no campo passa por eu estou chamando de o quadrado da renda. Né? Primeiro, o seguro rural. Tem que ter o seguro rural para valer. Ora, nenhuma empresa de seguro vai dar seguro para alguém que não usar tecnologia. Então, a tecnologia é o ponto central de partida para ter o seguro. Quem tiver seguro vai ter crédito rural. Daqui a pouco, só vai ter crédito quem tiver seguro. Então, tecnologia, seguro, crédito. E o quarto ponto, preços de garantia. Preço estabelecido para poder o seguro vigir. Senão, o seguro não vige. Né? E que, naturalmente, eu sempre defenderia de bandos de preço, mas esse quadrilátero tudo aí, tecnologia, seguro, crédito, garantia, para mim é essencial para a renda brasileira realmente nos levar para a primeira classe da primeira divisão. E não cair mais. Roberto, se você me permite, né, a gente sempre troca muita ideia. Eu tenho batido muito num tema e pensando aí nesses 4 milhões de esquecidos, vamos dizer assim, né, que são brasileiros esquecidos, que fazem parte da agricultura, mas que não estão inseridos devidamente nas cadeias produtivas organizadas, que são aquelas que vão muito bem, né? Uma dos percalços não resolvidos é a questão da regularização fundiária. Porque sem o título da terra, sem a regularização fundiária, o cara não acessa crédito, não acessa crédito, não acessa tecnologia, não consegue seguro, né? Então ele não entra nesse quadrado, né? Ele fica alijado desse processo porque ele fica como um pária, né? Ele é quase um pária, porque aquilo que lhe permite se inserir numa cadeia produtiva organizada, que as cooperativas ajudam muito, né, os pequenos ganharem escala e poderem participar dessas cadeias produtivas organizadas, é o título da terra, é a regularização fundiária, né? E a gente tem metade do território, especialmente o norte e o nordeste do Brasil, que você conhece tão bem, que é produtor lá no Nordeste, ainda sem essa questão resolvida, né? Essa é um dos, vamos dizer assim, das dívidas que nós temos sociais não resolvidas, né, na agricultura, com esses 4 milhões aí de esquecidos, né? Então, muitas vezes fora da inserção nas cadeias produtivas, não só porque não dominem ou não tenham, vamos dizer, condições de usar ou tem alguma restrição à tecnologia, que ele não consegue se inserir na agricultura moderna porque não tem o título, né? Então, a combinação de regularização fundiária e educação, instrução mesmo, né? Habilidades cada vez cognitivas e ter a possibilidade de
de se instruir um pouco melhor para participar do mundo do conhecimento, né, é o que pode resgatar e aumentar essa classe, né, de pessoas inseridas na agricultura com dignidade, né, com acesso à renda e dignidade, né? Então, eu acho que essa questão da regularização fundiária, nós dois fazemos parte de um conselho, né, nacional de política agrícola, e a gente tem insistido, né, fala, olha, a gente precisa resolver isso aí, é um resgate que nós da agricultura, que temos força de falar e peso no Congresso Nacional, a gente tem que fazer esse resgate com esses 4 milhões de agricultores que não estão inseridos nessa agricultura moderna, né? Mas acho que a gente chega lá. Esse é um bom desafio para a turma mais jovem aí também se envolver com, se envolver com a política agrícola e com a política no Brasil e ajudar a transformar essas coisas em coisas melhores, como você falou aqui o tempo inteiro, para a gente ajudar a construir um mundo melhor, né? Então, a solidariedade com esses outros agricultores aí, eu acho que é uma coisa que deveria ser assumida aí pelos jovens, né? Não só pelos experientes, como é o seu caso, o meu também, que já está ficando aqui, o cabelo já está ficando um pouco branco, mas a turma jovem que está nos ouvindo, e o Rally é muito acompanhado pela turma jovem, acho que tem que ter essa noção, né, de que esses resgates das coisas que ainda não estão resolvidas cabem a eles também, né? Não só usufruir das coisas boas que já estão construídas, né? Roberto, nosso trecho de estrada aqui chegou no final, né? Por isso que é duro, rapaz. No Rally, a gente tem o dia inteiro para ficar conversando na estrada, né? De vez em quando parar, ver uma lavoura, comer uma cuca, tomar um chimarrão, mas aqui na telinha é muito rápido o tempo, né? Então, eu queria te agradecer imensamente aí por ser o personagem aqui do primeiro Papo de Rally aqui nosso, né? Tenho certeza que muita gente vai curtir o que foi dito aqui por você, os teus ensinamentos de sempre. Mais uma vez, te agradecer pela amizade, né? Pelo privilégio de poder ser teu amigo e pelo incentivo sempre que o nosso trabalho aqui na AgroConsult recebeu de você, né? E muito obrigado sempre pelo teu trabalho e pela tua liderança no agronegócio. André, eu que agradeço pela carona que você me deu hoje aqui. Muito obrigado, essa carona Rally da Safra, valorizo muito com a tua turma maravilhosa da AgroConsult. E olha, conte comigo, eu serei sempre uma carona de graça, a hora que você precisar. Grande abraço, André, para você e para o teu Obrigado, Roberto. Até a próxima.